Olá pessoal, olá! Quero trazer para vocês algumas reflexões bíblicas, tomando por base os assuntos aí que têm tomado conta das mídias internacionais e também aqui em nosso país. Em maio de 2025, muito tem se falado, depois do falecimento do Papa Francisco, sobre o conclave que já aconteceu e a escolha do substituto, que é Leão XIV. Portanto, esse assunto envolvendo papas, a instituição papal, está aí bem no centro das atenções de muita gente. E também em redes sociais aqui no Brasil, muito se falou de um tal de profeta Mirim, ou pastor Mirim, chamado Miguel. Você ouviu falar? Creio que talvez voluntário ou involuntariamente tenha chegado aí ao seu conhecimento. Ele que é um jovem, muitos mencionavam ter 14 anos, deve ter feito 15 anos nos últimos dias, pelo que eu vi, e realizava cultos, palestras, cobrando um bom valor, inclusive, e usava de muita euforia, e especialmente tem uma frase dele aí que viralizou, né, quando ele dizia em inglês, como é que é mesmo a frase? Of the king, the power, the best. Né? Ele repetia essa frase, referindo-se então a, sei lá, uma ação, Jesus e a sua proclamação. Bom, são assuntos bem distintos, a gente fala aí da escolha do Papa e sobre esse profeta ou pastor Mirim ou outros pastores da ala evangelical ou neopentecostal, vamos dizer assim. Eu gostaria aqui de compartilhar um pouco da perspectiva da fé cristã luterana. Meu nome é Ismar, eu sou um teólogo luterano, sou pastor da igreja luterana e quero compartilhar, especialmente aí com o pessoal aqui da comunidade, mas com todos que acompanharem aqui nas redes sociais, um pouquinho do nosso posicionamento frente a isso. Afinal de contas, historicamente, vocês vão perceber que a gente não está nem lá nem cá nessas duas instituições, nessas duas perspectivas, ou nessas, a gente pode dizer assim, as premissas que direcionam e que fundamentam a nossa fé. E eu vou tentar explicar da melhor maneira por quê. Então, com relação à perspectiva luterana, a intenção sempre é voltar à igreja primeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, baseada na palavra, verdadeira igreja apostólica, que tem ali como fundamento a palavra de Deus que é proclamada, que é vivenciada. A partir desses desígnios, a gente estabelece três colunas, digamos. A primeira tem muito a ver com o que eu acabei de falar, uma expressão em latim que nós dizíamos sola scriptura, que nada mais é do que somente a Escritura, somente a palavra de Deus como autoridade, digamos assim, como norma, como ponto de doutrina para a gente, que pode se estabelecer uma doutrina. A palavra de Deus, somente a Escritura, somente pela graça a salvação, sola gratia, e sola fide quer dizer somente por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E dentre esses dois assuntos que eu apresentei aí, que eu falei, né, que tínhamos aí a instituição papal, a questão sobre os papas e sobre pastores evangelicais, entre eles esse pastor Mirim, o primeiro item, somente a Escritura, explica muito. E eu queria mostrar esse princípio aqui para vocês a partir desses três pilares. A questão é a seguinte: a grande pergunta é qual que é a autoridade da igreja? E nós nos referimos sempre à Escritura, à palavra de Deus. Então, se nós percebermos a instituição papal, por exemplo, e a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Romana, ela está baseada tanto na palavra de Deus também, obviamente, como igreja cristã, mas ela baseia muitas de suas doutrinas na tradição, nas bulas papais, nos documentos dos cardeais que escrevem em nome da igreja. No entanto, é notório, é evidente, é claro que ao longo da história
muitas dessas pretensas doutrinas foram construídas a partir de interesses e perspectivas humanas. Vocês podem lembrar, por exemplo, da doutrina do purgatório, que a gente sempre olha e reolha para as Escrituras e ela, de fato, ela não só não existe ali, como é contraditória com o centro da Escritura, onde Jesus é aquele que purifica, que purga, que paga pelos nossos pecados na cruz. Então, por que um local onde eu purgaria, pagaria pelos meus pecados? Bom, com base nele veio então a famigerada, mais famosa, ensinada inclusive nas escolas em geral, a venda de indulgências, que marcou um período como a Idade Média, ali no século XVI, que foi uma das razões maiores, inclusive, da Reforma Luterana. E aí nós temos um histórico bastante alinhado com essa situação. É importante dizer que a venda de indulgências não aconteceu só ali. Ela existe em diferentes partes, em diferentes momentos. Mas ali ela se intensificou e é curioso agora a gente falar sobre isso. Por quê? Porque ela se intensifica ali justamente porque um outro Papa, que também tinha o nome de Leão, como esse agora é o Leão XIV, aquele era o Leão X, ele trata desse projeto da construção da Basílica de São Pedro, que começou a sua construção em 1506. Para você ter uma ideia, a Reforma Luterana, quando Lutero escreve as 95 teses, é uma marca de 1517. Então, para conseguir verbas, dinheiro para esse grande projeto, o Papa, erroneamente, intensifica a venda do perdão dos pecados e usa, inclusive, se você der um Google pesquisar, que eu chamaria de grande marqueteiro, chamado Johann Tetzel. Ele preparava bastante uma palestra, uma proclamação, um jeito de falar que induzia as pessoas ao medo do castigo eterno e promovia uma saída, dizendo, bom, teu bisavô ou teu avô podem estar sofrendo no purgatório, mas se você comprar uma indulgência, você poderá livrá-lo de lá. Daí então surge todo o movimento da Reforma Luterana. Eu estou só exemplificando, mas qual é a circunstância que muda aqui? Somente a Escritura. Não são bulas papais, documentos relativistas de acordo com o interesse da época que estabelecem doutrina, mas somente a Escritura. Isso isso acompanha toda a história desde que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Jesus é a palavra que se fez carne. O Espírito Santo age por meio do Verbo eterno. São vários os textos que falam sobre isso. Então, quando Jesus diz, por exemplo, assim que aquele que ouve a palavra e a pratica é como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e não a pratica é como alguém que constrói a casa sobre a areia. Então nós temos esse firme fundamento que é o próprio Cristo, a pedra angular, somente a Escritura. Se a gente pegar então o outro assunto que eu introduzi ali, que é, por exemplo, os pastores neopentecostais, que sob uma autoridade própria, sob uma pretensa revelação do Espírito Santo, formam a sua igreja, o seu ministério, constroem o esquema, saem falando, gritando, talvez está amarrado, ou outras frases qualquer, né? Apontando sempre para a teologia da prosperidade, prometendo mundos e fundos, talvez aí com The King, né? The Best, e assim por diante, of the King, the Power, the Best, né? Alguma coisa que se diga assim, mas com a autoridade em si mesmo. Então vejam, também extrapola do somente a Escritura. É interessante que Jesus diz claramente isso num tom de, digamos assim, de condenação, quando ele fala assim, vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Está escrito em Mateus 15, versículo 9, por exemplo, em vão me adora ensinando preceitos humanos. Na época de Jesus já tinha toda essa aristocracia sacerdotal, o sumo sacerdote Caifás,
estabelecendo inúmeras regras para além das Escrituras, como os fariseus faziam. E como a gente tem que dizer que o Vaticano fez e sempre fez novamente, fazendo disso uma regra de lei e uma norma de fé. E nesse ponto nós nos distinguimos como luteranos e nos distinguimos olhando sempre de novo para a palavra simples de Jesus. Ela é essa pedra angular. Da mesma maneira acontece então com os profetas evangelicais. Aliás, para você trazer um conhecimento um pouquinho maior, na época de Lutero justamente isso aconteceu. Lutero não queria criar uma nova igreja, mas ganhou inclusive o peso histórico do nome Reforma, voltar aos princípios da palavra de Deus, os primeiros discípulos e seguidores de Jesus. E por isso ganhou o nome de Reforma. Estava algo estragado e precisava ser reformado. E, no entanto, ao longo dos séculos, nós temos inclusive a instituição papal, que eu quero contrapor e quero mencionar daqui a pouco também nessa minha reflexão, citando alguns textos bíblicos. Mas eu citei a época de Lutero porque, por causa do movimento de Lutero, alguns foram extremistas, foram bem para o outro lado, como se já não houvesse mais autoridade e nem de Bíblia mais precisasse. Como se só agora um pretenso Espírito Santo guiasse as coisas. O apóstolo João já tinha escrito, provai os Espíritos para saber que se procedem de Deus. E esse pretensos líderes guiados pelo Espírito que criaram violência, toda espécie de confusão, em prol de interesses próprios, de um discurso próprio, baseado nas emoções, nos sentimentos, como se isso fosse a autoridade, e não só a Escritura, somente a Escritura. Perceberam como os dois assuntos estão conectados e colocados aí num extremo? Bom, se na história da igreja houve muitos erros, interessante, como eu falei, aí a própria direção para a construção da Basílica de São Pedro, mostra muitas questões econômicas envolvidas. Se hoje a gente olha os noticiários e tem aí os noticiários das taxações da China, dos Estados Unidos, um aumentando a taxa dos outros, também naquela época muitas questões envolvendo a economia se faziam presentes. Tinha, por exemplo, os banqueiros, os Figure, também os Médicis, aliás, os Médicis que proporcionaram muitas vezes aquilo que a igreja chamou de simonia, que foi a compra de cargos clericais, a compra de espaços ou de um chapéu de cardeal e assim por diante. É simonia por causa daquele texto de Atos 8, lá, onde Simão, o mágico, foi diante dos apóstolos e tentou comprar a bênção. Então, de Simão vem simonia. Isso se perpetuou. Hoje a Igreja Católica assume como erro, sim, mas esses erros muitas vezes aconteceram porque, pretensamente, pelas bulas papais e os documentos da Igreja tinham tão valor quanto as Escrituras e às vezes eram contraditórios. E eu volto a dizer, isso também acontece na cultura evangelical, quando o pastor começa a inventar um rito que, cumprindo esse rito, a pessoa vai ter prosperidade. Esquece da doutrina da cruz, esquece de Jesus, abandona tudo isso, quase não se abre as Escrituras, quase não se fala de perdão e vida eterna, mas prosperidade. Pensa, gente, olha para a Bíblia. Foi o diabo quem disse assim: isso tudo vai ser seu se adorares, se tu cumprir o meu rito, se tu te ajoelhar diante de mim. Assim também muitas vezes se vai para um rito de desvio da palavra de Deus. Desculpem, tocou aqui o celular. De desvio da palavra de Deus. É exatamente isso que muitas vezes acontece. E o cuidado aí que a gente precisa ter diante de tudo isso. Tá? Eu queria ainda falar um pouquinho dessa questão que envolve aí a instituição papal, e dizer assim também, vou juntar os dois de novo, a instituição papal e o discurso religioso. Toda vez que tiver um discurso religioso em que não está fundamentado na palavra de Deus, ali claramente nós vamos ter uma instituição construída sobre areia. E eu queria aqui chegar na instituição papal porque, gente,
Se usa Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, se você quiser olhar lá, Mateus 16, 13 a 20, para fundamentar que Pedro foi o primeiro Papa. Aquele texto é um texto que diz assim que os discípulos receberam uma pergunta de Jesus. Jesus perguntou para ele assim, o que o pessoal anda dizendo de mim? Quem o pessoal diz que eu sou? E aí eles disseram, Jesus, alguns caras estão dizendo que tu és um grande profeta, como João Batista, como Jeremias. E aí Jesus está aí, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei o quanto você conhece da Bíblia, mas essa expressão Cristo é o que o Antigo Testamento prometia. A vinda, o nascimento do Salvador, do Cristo. Nós entendemos que Jesus é o Cristo. Esse é o resumo das Escrituras. E por meio dessa confissão de fé, de que Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus então disse, parabéns, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, ou Pedro, né? Que legal, Pedro, tua resposta está certa. E Jesus ainda diz, essa resposta não foi uma pessoa humana, não foi carne e sangue, assim é a tradução, se você ler lá em Mateus 16, 13 a 20, não foi carne e sangue quem te revelou, não foi uma pessoa, mas foi o próprio Deus que te deu isso aí. Foi o próprio Deus que clareou isso para ti, com base nas Escrituras. E aí ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A grande pergunta é, que pedra? Essa pedra qual? O Pedro? Claro que ali é um trocadilho, porque a palavra Pedro quer dizer pedra, mas sobre que pedra edificaria a minha igreja? Percebam, o pronome demonstrativo esta pedra, o referente desse pronome demonstrativo é a confissão de Pedro, é a resposta certa que Pedro deu, que Jesus elogiou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa resposta correta, que é o resumo das Escrituras, de que eu sou a pedra angular, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa pedra edificarei a minha igreja na terra, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Gente, pegue Efésios 2, 20 a 22, por exemplo, vai estar claramente escrito lá que Cristo é a pedra. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Cristo é a pedra angular, o alicerce. Se a gente lê, por exemplo, outras passagens como 1 Coríntios 3, 11 a 23, diz que não tem nenhum outro fundamento a não ser Cristo, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a igreja é edificada não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a confissão de Pedro. E essa autoridade que é dada para a igreja de perdoar pecados, porque Jesus entregou uma doutrina que a gente chama de ofício das chaves, ela aparece também lá em João 20. Se você vê lá em João 20, Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo, se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ou seja, não foi só para o Pedro, foi para a igreja, os seguidores. A chave que abre é o perdão. E a proclamação do arrependimento para o perdão dos pecados, a proclamação da palavra foi dada à igreja. Então, assim, pessoal, está muito claramente estabelecido. E é assim, é necessário aqui, inclusive, até, digamos assim, denunciar que assim como o centro religioso da época de Jesus, com os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote que era Caifás, Jesus diz claramente sobre eles que eles rejeitaram a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal. E que pedra é essa? É Cristo, é Ele mesmo, é o Senhor e Salvador, a pedra angular. E aí que se entende quando Jesus criticava-os e dizia assim, em vão vocês me adoram, guardando e ensinando preceitos humanos. E aí volta lá para o início. Gente, tanto se você pegar esse princípio da autoridade distante do sola escritura, do somente a escritura, sempre vai entrar o relativismo de ideologias humanas. Talvez seja mais progressista. Será que é mais progressista? Será que é mais conservador? Será que é mais fundamentalista? Será que
é mais libertário, sei lá, são ideologias. Não apenas a palavra de Deus. Em vão me adoram ensinando preceitos humanos. Esse é o ponto que a gente quer aqui destacar, que a gente quer lembrar. Então a gente olha lá quantas e quantas regrinhas e leis os fariseus criaram a mais e ensinavam como se aquilo fosse palavra de Deus. O jeito que tinha que lavar as mãos, o jeito que tinha que cuidar das coisas, as impurezas, o jeito que tinha que lidar. Então, várias coisas. E Jesus claramente diz que eles acrescentaram. Está escrito claramente que não devemos acrescentar nem um pingo, nem um tio à palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra permanece para sempre. De novo, aquela parábola tão simples que Jesus explica em Mateus 7. Aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a pedra. Cristo é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez gente. João capítulo 1, versículo 14. Então, se a gente coloca o sola escritura, o sola gratia e o sola fide, somente a escritura, somente pela graça, somente por meio da fé, tudo isso junto aponta para somente em Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, Atos 4,12, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Somente esse caminho, essa ponte, esse intermediário, esse único e suficiente intermediário entre nós e a vida com Deus o Pai é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso desejo é de bênçãos para o novo Papa, o Papa Leão XIV, como também para todo aquele que proclama e vive a palavra de Deus. Mas também o nosso alerta é que permaneçamos nessa palavra. Se vós permaneceres nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis meus discípulos, sereis minha igreja. João capítulo 15. Jesus fala da videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. João capítulo 8 também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, serão a minha igreja. Isso é um desafio para nós, luteranos, para católicos, para evangelicais, placas, denominações, mas que Cristo seja o nosso fundamento. E eu quero compartilhar e dizer que nas confissões luteranas existe esse preceito, esse alicerce firmemente fundamentado. Não é a palavra do Ismar, a palavra do Reinaldo, do pastor X, Y, se é pastor mirim ou pastor adulto. O que vale como autoridade é a palavra de Deus. Fixemo-nos nela e construamos a nossa existência sobre ela, assim como Cristo edificou a sua igreja sobre ela. Que a bênção dele esteja com cada um de vocês. Amém.